Olá pessoal, a aula de hoje aí vai ser sobre as propriedades dos limites, né? Como é que a gente vai usar essas propriedades para calcular efetivamente o valor de um limite, nesse exercício aí da lista, por exemplo, né? A gente vai usar essas propriedades, a soma do quociente, do produto, né? Vai ver como é que usa essas propriedades. Tem umas suposições que você tem que tomar cuidado na hora de usar elas, né? No fundo, a gente vai usar essas propriedades direto, só que a gente não vai ficar falando, aqui eu estou usando a propriedade da soma, né? Só se for pedido no exercício, né? Para enunciar cada etapa do processo de cálculo, né? Mas essas propriedades aí são muito úteis para ajudar a gente a calcular esses limites. Vocês vão ver. Vou passar para os slides aqui, né? Tá aí, são basicamente aí essas 5 propriedades básicas aí, né? Aí tem que tomar cuidado com essas coisas, igual eu falei, as suposições, né? O C é uma constante, presta atenção nisso. E esses limites aqui da sua F e da sua G, eles têm que existir, certo? Esses limites têm que existir. Se algum desses critérios aí não for satisfeito, você não vai poder usar essas propriedades para resolver o seu problema lá de calcular o limite, tá? Então, toma cuidado com isso. Tem que ver qual que é a sua F, qual que é a sua G, para poder ver se vai poder usar a propriedade ou não. Aí tá aqui, o primeiro é o limite, a propriedade da soma, né? Quer dizer aí que o limite de uma soma é a soma dos limites, tá vendo? Tem duas funções aqui, uma somada com a outra, né? Quando x tende para a, você pode calcular em separado, né? O limite da f de x quando x tende a e depois somar com o limite da g de x quando x tende a. Só pode fazer essa separação se acontecer isso aqui, se esse limite aqui existir e se esse aqui existir. Aí você pode separar tranquilamente assim, pode usar a propriedade, né? A próxima aqui é o limite de uma diferença, né? A diferença dos limites, tá certo? Tranquilo, né? Parecido com a da soma, né? A 3 aqui é a propriedade da multiplicação por uma constante, né? O limite de uma constante, esse c aqui, né? Multiplicado por uma função f, é a constante multiplicado o limite dessa função, tá certo? Bem tranquilo, né? Também, de novo, você vai poder usar se o c for um valor constante. Um número, 3, 5, π, né? Um número constante. Cosseno de 1 é um número constante, tá certo? Um número real. E esse limite da f tem que existir também. Né? A quarta aqui é a propriedade do produto, tá vendo? F de x vezes g de x. Você vai identificar isso no seu exercício. Quem que é a função f, quem que é a função g, uma que multiplica a outra, né? Aí, como é que você vai poder... A gente vai falar que o limite de um produto é o produto dos limites, né? E só vai poder fazer isso de novo se esse limite aqui existir e se esse aqui existir separadamente, né? Aí você pode separar assim, o limite de uma da f de x vezes o limite da g de x, certo? E não um limite só, único aqui, vamos dizer assim, né? Aí você pode usar a propriedade se acontecer isso aqui. Agora aqui o do quociente, né? É o limite de um quociente de f sobre g, né? É o quociente dos limites, tá certo? E aqui tem desde que o limite do denominador não seja zero, né? No caso, sei lá, você calculou o limite de g de x, o limite de g de x ele existe da zero. Se acontecer ele dar zero, você não pode usar essa propriedade também. Ele tem que ser diferente de zero para você poder usar a propriedade. E o limite da f e o limite da g tem que existir separadamente, tá certo? Propriedades bem tranquilas, né? Bem fácil de você perceber o uso dela, né? Que é só separar mesmo, né? Então vamos ver agora aí. Aqui é o que eu acabei de falar, né? A forma verbalmente, como é que você diz, como é que você enuncia as propriedades, né? Vocês dão uma olhada aí com calma, né? Aí vamos ler só isso aqui, ó. Por exemplo, se f de x estiver próximo de L e g de x estiver próximo a M, é razoável concluir que f de x mais g de x está perto, né, de L mais M. É, informalmente, né, como que a gente está vendo se essa propriedade funciona ou não. Como que a gente faz para verificar essas propriedades? Por que isso aqui é igual a isso aqui? Né? Como é que a gente verifica isso aqui? Aí tem que fazer uma demonstração matemática utilizando a definição formal de limite com épsilons e delta que a gente ainda não viu. Uma ou duas aulas aí para frente a gente vai ver essa definição formal. Aí com essa definição formal a gente consegue provar que esse limite aqui pode ser separado nessa forma, né? Que isso aqui é igual a isso, tá certo? Isso aqui é igual a isso. A gente pode demonstrar todas essas propriedades usando essa definição formal. Mas a gente ainda vai ver essa aula ainda, tá? Por enquanto vocês acreditam que isso aqui possa ser separado dessa forma para a gente já poder resolver os exercícios, né? Mas depois a gente pode ver como é que funciona isso, tá? Vamos ver aqui um primeiro exemplo, né? O exemplo 1 aí do livro, né? Tem duas funções, essa aqui rosa é a função f e a azul é a função g, tá vendo? G e o f, tá aqui. Aí a gente vai usar aí as propriedades que a gente viu,
nesse slide anterior aí, né, para calcular de novo aí um exercício parecido com o que a gente já fez, né, calcular o limite graficamente, né? Aqui o item A, o limite quando x tende a menos 2 de f de x mais 5 vezes g de x, tá certo? Então vamos observar o gráfico, né? F de x, vamos ver se o limite de f de x quando x tende a menos 2 existe. Cadê? Menos 2, 1, 2, é aqui, né? X igual a menos 2 é aqui. Quando x tende a menos 2, o que acontece com o limite de f de x? Você está vendo aqui, né, que está se aproximando aqui dessa bolinha aberta aí, né? Ou seja, está se aproximando do 1. Então, o limite de f de x quando x tende a menos 2 é 1. Então, esse limite aqui em separado é 1. A gente tá vendo se vai poder usar a propriedade da soma ainda, né? Vamos ver aqui, ó, é uma constante, tá vendo? 5 é uma constante vezes uma função. Então, vamos ver se o limite de g de x existe. Para a gente poder usar, né, essa propriedade aqui, ó. Cadê? Não, voltando aqui. Aqui, tá vendo? Essa propriedade aqui. Mas primeiro o limite de f de x tem que existir, para a gente poder usar ela, né? Limite g de x, quando x tende a menos 2, g de x está aqui, ó, o que acontece? Está se aproximando desse cara aqui, que é aqui, ó, menos 1, né? Então, é menos 1, o limite de g de x. Acho que no próximo slide tem a resolução. Então, a gente já sabe que dá 1, olha lá, 1 e menos 1. Então, agora a gente vai usar, ó, primeira propriedade da soma, né? Como se isso aqui fosse uma função e isso aqui fosse a outra função. Então, a gente separou aqui, tá vendo? Propriedade 1, que é a propriedade da soma. A gente já viu que esse limite aqui dá 1, tá vendo? E aqui, nesse trecho aqui, a gente ainda vai usar outra propriedade, que é a propriedade da constante vezes uma função, tá vendo? O 5 vem para o lado de fora aqui do limite, né? Vamos dizer assim. E você calcula o limite de x, que a gente viu que dá menos 1. Então, 1 mais 5 vezes menos 1, menos 4, certo? Tá aí bem detalhado aí o uso das propriedades, né? No fundo, a gente pode usar isso, não precisa detalhar tanto assim. É interessante vocês detalharem assim agora, para vocês perceberem o uso da propriedade, mas mais para frente a gente pode chegar nessa conclusão aqui direto, tá? Mas tem que, por enquanto, vocês vão aplicando essas propriedades aí iteradamente, né? Vamos dizer assim, para absorver esse conteúdo aí das propriedades de limite, tá? Agora aqui, acho que era a letra B, né? Vamos ver logo aquela letra B aqui. Ah, agora é o limite de um produto de duas funções, tá vendo? Claramente aqui é um produto de f vezes g quando x tende a 1. Cadê o 1? Tá aqui. Vamos ver o que acontece. O limite da f de x, né? F de x é essa aqui de cima, então quando tende a 1, tá se aproximando desse cara aqui, ó. Que tá aqui. Deve ser o 2, né? Então o limite de f de x é 2, quando x tende a 1. Agora vamos ver o da g de x, que é essa azul aqui. Quando tende a 1, aí já tem um problema, né? Quando eu tendo a 1 pela direita do 1, chega perto da bola aberta, que é menos 1. Quando eu tendo a 1 pela esquerda dele, eu chego na bola fechada, que é menos 2. Então, o limite de g de x quando x tende a 1 não existe. Então, eu não posso usar a propriedade aí do produto, né? Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Essa aqui? Tá vendo? O limite de g de x não existe, né? Os limites à esquerda e à direita são diferentes. Um dá menos 2, outro dá menos 1. Assim, a gente não pode usar a propriedade 4, né? Que é a propriedade do produto. Mas a gente pode usar a propriedade 4 para os limites laterais, né? No caso, se o exercício pedisse os limites laterais, né? No caso que a gente vai fazer a conta, né? Usando inseparadamente os limites laterais, tá vendo? Quando x tende aí o g de x vai existir, né? O limite de g de x vai existir. E quando tende à direita, o limite também vai existir, tá aqui em cima, né? Aí, inseparadamente, a gente vai calcular o limite do exercício B, que é o f vezes g. Só que por um lado dá menos 4, por outro lado dá menos 2, né? Então, a gente chega à conclusão que o limite do produto aqui não existe, tá certo? Porque os limites laterais são diferentes, que teorema lá de uma aula passada, né? Agora a letra C. Aqui a letra C agora do quociente de f sobre g, quando x tende a 2. X tende a 2 está aqui, né? Então vamos ver o da f primeiro, quando tende a 2, ó. Tá tendendo para esse cara aqui, né? Algum valor entre 1 e 2. Supor 1 e 25, né? Pelo menos o limite existe, a da f existe. Isso que é importante agora. Limite de g de x quando x tende a 2. Quando tende a 2, ó, é 0, né? É 0. Então, o que aconteceu? O limite do denominador aí tá dando 0, né?
Então, se vocês lembrarem lá na propriedade 5, fala que o limite não pode ser 0, né? Então, a gente não pode usar a propriedade 5, tá certo? O limite dado aí, no caso, não existe, porque o denominador tende a 0, enquanto o numerador tende a um número diferente de 0, né? Então, a gente vai falar aí, no caso, que o limite aí não existe, né? Esse é o item C, cadê? Deve estar escrito aqui, tá aqui, tá? Dá uma pausa aí, depois vocês leem isso aqui. E dessas propriedades básicas, 5 propriedades que a gente viu, né? A gente pode chegar à conclusão de outras propriedades também, ó. Quer ver? A primeira aqui, que é a 6, né? Você pode usar o G como sendo a própria F, vamos dizer assim, né? Então, a propriedade do produto vai ser F vezes F, né? E pode ser isso aí repetidas vezes, né? Então vai ficar, por exemplo, se F for igual a G aqui, ó, vamos voltar aqui. Aqui, essa propriedade aqui, tá vendo? Se o G for igual a F, vai ficar, por exemplo, F vezes F. Então vai ficar limite de F vezes limite de F, ou seja, o limite de F ao quadrado, né? E se você fazer isso repetidas vezes, você vai chegar na conclusão dessa propriedade aqui, que é elevado a n, né? Esse n aí tem que ser um número inteiro positivo, tá certo? Então, é como se esse n aqui, né, fosse para fora, né? Primeiro você calcula o limite, depois você eleva o valor do limite a n, tá certo? Aqui não, aqui no lado esquerdo da igualdade eu estou calculando o limite disso aqui tudo, certo? Aqui não, aqui eu estou calculando o limite só da f. Depois que eu obter o resultado do limite, eu elevo ele a n, né? Aí segue as hipóteses lá da propriedade do produto, né? O limite tem que existir do f, né? E esse n tem que ser o número inteiro, né? Mais uma suposição que você tem que ter, né? Para aplicar essas 6 propriedades, a gente vai precisar usar 2 limites aí especiais também, que são bem, vamos dizer assim, óbvios, né? Vamos dizer assim. Tá vendo? Limite de C quando x tende a A. C é aquela constante lá do enunciado das propriedades. Tem que ser uma constante. Então, né? Você tem lá o limite de uma constante. O negócio é constante, então não importa para qual valor que o x está tendendo, né? O limite vai ser sempre um valor constante, independe do x, né? Isso aqui é um número, 3. Limite quando o x tende a 1 milhão de 3, vai dar 3, né? Então, não tem nenhum x aqui, né? Não tem nenhum x aqui que está misturado com esse c. E esse aqui também, né? Limite de x quando o x tende a A. X, né? Um polinômio de grau 1, né? Sem o termo constante aí no caso. É igual a A. Não é razoável acreditar nisso aí, né? Mais para frente a gente vai... Quem entendeu aqueles exercícios de calcular limite graficamente vai perceber isso aqui claramente, né? Esse x aqui é uma função contínua, a gente vai ver mais para frente, né? São óbvios do ponto de vista intuitivo, né? Aí agora, combinando essas propriedades aí 7 e 8 que a gente viu, né? 6 e 8 no caso, né? A gente vai chegar nessa conclusão aqui, ó. Que limite de x elevado a n quando x tende a A é A elevado a n. Tá vendo? Foram usadas aquelas propriedades combinadamente, né? Então a gente vai usar isso aqui também direto. X elevado a n é um polinômio de grau n, né? Porque n tem que ser um inteiro positivo. Então, polinômio sempre vai acontecer esse tipo de coisa. Se for um polinômio, né? Vocês vão ver que tem uma propriedade bem tranquila para calcular limite de polinômio. E aqui a propriedade 10, né? Limite, quando x tende a A, da raiz enésima de x. Né? A gente pode também combinar essas propriedades aí para chegar, que o resultado desse limite é a raiz enésima de A. Né? Onde A é um inteiro positivo. Né? Aí tem que tomar um cuidado, né? Porque a gente está agora tratando de raiz quadrada, né? Então esse A tem que ser maior que zero, tá certo? A tem que ser maior que zero, então você pode usar essa propriedade aí de novo facilmente, né? Tá vendo? Tranquilo também, né? Só tomar cuidado pro qual valor o x está tendendo. Tem que ser para um valor positivo. E a propriedade onde, né? A propriedade de forma mais genérica aí dessa raiz aí, né? X de raiz enésima agora de uma função quando x tende a A. Aí você pode, né, passar o limite para dentro da raiz enésima, vamos dizer assim, né? Então agora fica a raiz enésima do limite de f de x quando x tende a A, tá vendo? Então você não precisa calcular o limite de uma raiz, você calcula o limite e depois extrai a raiz, tá certo? N tem que ser um inteiro positivo, de novo, né? Se n for par, né, a gente vai supor que o limite de f de x tem que ser maior que zero, tá certo? Então,
Tem que tomar cuidado com isso aí, né? Mais pra frente a gente vai fazer alguns exercícios que a gente vai usar isso aí. E agora a propriedade aí da substituição direta, que é o que eu falei, né? Se f for uma função polinomial ou racional e a estiver no domínio de f, né? Vocês já fizeram aí exercícios aí para encontrar o domínio da função, né? Então, é muito parecido com esse exercício. Você vai ter que observar o limite do domínio da função antes de usar essa propriedade, né? Se for uma função racional, né? Se for uma função polinomial, é basicamente substituir o valor, tá vendo? Se o f for um polinômio, o resultado desse limite, quando o x tende a A, é o polinômio avaliado no A, né? É só fazer uma conta simples, né? E as funções que possuem essa propriedade de substituição direta são chamadas de contínuas em A, né? Então já começa aí a aparecer esse termo, essa denominação aí, função contínua, né? Em geral, a gente tem esse seguinte fato útil aí, né? Se f for igual a g, quando x diferente de A, então o limite de f de x é igual ao limite de g de x, quando x tende a A, né? Desde que esse limite exista, né? Tá certo? Observa aí que é para x diferente de A, o f é igual a g. Se o x for igual a A, podem ter valores diferentes aí, mas mesmo assim o limite continua sendo igual, tá? De novo, quem entendeu aqueles exercícios gráficos lá vai perceber isso aqui claramente, né? A gente fez alguns exercícios graficamente de calcular o limite, né? É exatamente isso aqui que está escrito aqui, ó, que a gente constatou lá no exercício gráfico, né? Tá aqui de novo aquele teorema que a gente já viu numa aula passada, né? Se o limite de f de x quando x tende a A for igual a L, ou seja, der um valor para o limite, né? Tiver um valor, o limite existir. Se somente se os limites laterais existirem, tá vendo? O x tendendo a A pela esquerda e tendendo a A pela direita, eles têm que existir, o limite da f, e tem que ser igual ao L também que deu aqui, tá certo? Então, se isso aí, né, a gente usa esse cálculo dos limites laterais, né? Aproveitando o fato aí de que as propriedades dos limites são válidas também para eles, tá? Então, a gente fez aquelas propriedades, a gente viu aquelas propriedades do limite, para o limite tendendo ao A, né? Mas os limites laterais também, as propriedades são válidas, tá? Outro teorema aqui. Se o f de x for menor ou igual que o g de x quando x está próximo a A, exceto possivelmente no próprio A, né? E os limites de f de g ambos existirem, quando x tende para A, então vai acontecer isso aqui, ó. Né? O limite de f de x quando x tende a A também vai ser menor ou igual que o limite de g de x quando x tende a A. Né? Quando acontecer isso aqui, ó, certo? Se a f for menor ou igual que g de x. Né? A demonstração disso aqui não é tão simples, né? Tá fora aqui do escopo, por enquanto, do curso, né? E aqui o outro teorema do confronto. Esse aqui a gente vai usar bastante, principalmente quando chegar lá no limite fundamental trigonométrico, né? Vocês vão ver que é bastante útil isso aqui. Você tem lá uma função g e uma função h, né? Se acontecer isso aqui, né? Se a g ficar limitada entre a f e a h, ela ficar entre as duas, né? Também é chamado de teorema do sanduíche, né? Você vê que a g está entre a f e a h. Quando o x está próximo de A, também, né? Só quando o x está próximo de A. Exceto possivelmente em A. E se acontecer isso aqui, ó, o limite de f de x foi igual ao limite de h de x quando x tende a A e foi igual a L, né? Então, o limite da g também vai ser igual a L, né? Isso aí nas proximidades do A, tá certo? Nas proximidades do A somente. Esse teorema a gente vai usar bastante também para resolver problemas de limite, tá? Tá vendo? Ele também é chamado de teorema do sanduíche, né? Do fato aí da G ficar imprensado entre a F e a H, né? Nas proximidades de A, né? Só nas proximidades, tá vendo? Aqui, ó, a G aqui tá entre a F e a H, mas tá vendo? Aqui o limite vai dar diferente. Graficamente você tá percebendo isso, mas a gente tá interessado nas proximidades aqui do A, né? Aqui, por exemplo, o G tá por cima da H e da F. Então, né? No caso aqui, a gente está se atendo só nas proximidades do A, tá certo? Nas proximidades do A, o que está acontecendo? Tá todo mundo juntinho aí, tá? Vou fazer aqui alguns exercícios, uns 2 ou 3 somente. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui foi de um exemplo passado, né?
Ó, um exemplo aqui bem tranquilo, acho que eu já até cheguei a comentar, né, de uma função racional no caso, tá? O exercício é calcular o limite igual o exercício 3 da lista, né? No caso aqui, esse limite aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 1, x ao cubo menos 2x, tá vendo? Né? Quando x tende a 2, vamos tentar usar as propriedades, né? O limite daqui de cima, né? Você está vendo claramente que é uma função racional, então aqui em cima é um polinômio, aqui embaixo é um polinômio. Quando você pega o 2 e substitui aqui, ó, vai dar 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6, menos 1, 5. Então, né, a gente vai poder usar aquela propriedade lá no numerador, porque isso aqui é um polinômio, isso aqui é um polinômio, né? Agora, o único problema é se a nossa g, né? Vamos chamar isso aqui de g para ficar parecido lá com as propriedades, né? Esse numerador é a f. Né? Tem que tomar cuidado se o limite, quando x tende a 2, de x ao cubo menos 2x, né, é zero. Se for zero, a gente não vai poder usar a propriedade, certo? Agora no mesmo número da propriedade. Vocês voltem aí no vídeo, vocês vão ver o número da propriedade, tá? Vamos ver aqui. Quando tende a 2, aqui vai dar, né? Você está vendo que é um polinômio, então a propriedade é substituir diretamente. 2 elevado ao cubo menos 2 vezes 2. Então dá 8 menos 4, né? Dá 4. Diferente de zero, então a gente vai poder usar a propriedade, certo? Então aqui você vai fazer limite quando x tende a 2, né? Usando a propriedade do quociente, né? Menos 1 sobre limite tendendo a 2 de x ao cubo menos 2x. A gente já viu aqui embaixo que dá 4, tá certo? Então agora é só terminar essa conta aí, né? O resultado desse limite aí vai dar, aqui a gente já tinha feito essa conta, né? 8 mais 4, 8 mais 2, 10, né? 10 menos 1, 9. Então aí deu, é isso mesmo? Não, peraí, não, 4 mais 2, 6 menos 1, 5, né? 5 sobre 4. Esse aí é o resultado do limite, certo? Vamos fazer agora aqui o outro. Vou só dar uma pausa para apagar isso aqui. Tá aí, ó. Agora raiz e produto misturado aí, né? Tem aqui uma raiz de quarta ordem, de 4x mais 1. E aqui uma outra função, né? Essa raiz aqui está multiplicando essa outra aqui. A gente pode chamar isso aqui de f, né? Vamos... Aqui a gente está usando, vai usar várias propriedades ao mesmo tempo, né? Aqui, por exemplo, isso aqui é um polinômio, né? X mais x ao quadrado é um polinômio. Então a gente já viu aí de uma propriedade aí atrás no vídeo, né? A gente pode simplesmente substituir diretamente o valor para o qual o x está tendendo, né? Então 1 mais 1, 2. Então o limite quando o x tende a 1 disso aqui dá 2. Então se a gente separar isso aqui em f, isso aqui é g, o limite da g existe. Agora a gente tem que ver se esse aqui existe também para poder aplicar a propriedade do produto, tá certo? Aqui a gente vai usar também a propriedade da raiz, né? Então seria, ó, limite quando x tende a 1, tá certo? De 4x mais 1. Eu já estou usando aqui a propriedade, né? Mas essa propriedade só vai poder ser usada se o limite que está aqui dentro da raiz existir, né? E a gente está vendo que existe porque trata-se de um polinômio, né? 4x mais 1 é um polinômio de grau 1. Quando x tende a 1, então é só substituir diretamente. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 5 é maior que 0, então eu posso extrair a raiz de quarta ordem aqui, par, né? Então, vou poder usar tranquilamente aí a propriedade do produto e da raiz combinadamente. Então vai ficar, ó, limite 4x mais 1, né, vezes limite x mais x ao quadrado quando x tende a 1, tá certo? Então, foi usado as três propriedades aí combinadamente, tá certo? Duas no caso, né, raiz e produto. Então aqui a gente viu que dá raiz quarta de 5, né? Vezes 2. Pronto, tá aí o resultado do limite, tá certo? Separei aqui outros dois exemplos. Aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa, né? Letra B. Só toma cuidado, porque ó, o limite é h tendendo a zero, tá? Não é x, né? Toma cuidado com essas letras aqui. É um exercício interessante para vocês não confundirem essas letras, né? É o h que está tendendo a zero. Então, quando o h está tendendo para zero, o x se trata como se fosse constante, tá?
Então, tentem fazer isso aqui para casa. O resultado dá isso aqui, ó, 3x². Vamos fazer aqui a letra A, né? Então, aqui, ó. Isso aqui é um polinômio de grau 2, o numerador, né? E o denominador é outro polinômio de grau 2. Então, a princípio, a gente pode pensar naquela propriedade lá da função racional, né? Substituir 2 diretamente, né? E ver se o único problema que pode ter aqui é se a divisão for por zero. E no caso aí, né? Vai dar, né? 2 elevado ao quadrado dá 4, menos 4, 0. Então, dá 0 no denominador. Se der 0 no numerador também, vai ser ótimo pra gente, porque a gente vai poder fazer uma simplificação muito fácil aí. Vamos ver então. 2 ao quadrado, vou colocar aqui no rascunho, menos 3 vezes 2, mais 2. 4, menos 6, mais 2, igual a 0. Então, né, a letra A é uma indeterminação desse tipo aqui, ó. 0/0, tá certo? E no caso aí, o 2, x igual a 2, é a raiz tanto dessa equação do segundo grau do numerador, quanto dessa equação do segundo grau do denominador. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente sabe que... Vamos simplificar primeiro a expressão. Isso aí é dessa forma aqui, ó. Já que esses caras aí são raízes, né? Multiplica alguma coisa aqui, no caso aqui, né? Do primeiro, x menos 1. Você pode resolver a equação do segundo grau, você vai encontrar esses valores aqui. O 1, por exemplo, é outra raiz dessa equação aqui do segundo grau, né? E aqui a outra raiz é o mais 2, né? É só resolver aí a equação do segundo grau, né? Nesse caso é bem simples. Aí o que aconteceu aí? Você pode simplificar aqui, ó. Agora ficamos com x menos 1 sobre x mais 2, tá certo? Aí agora você de novo testa, né? Testa o x tendendo para o 2, agora aqui. Agora, quando x tende para 2, por exemplo, quando x igual a 2, agora o que vai acontecer? Ó? 2 menos 1, 2 mais 2. Cadê 2 menos 1? 1 sobre 4. Então agora a gente não tem mais uma indeterminação. E como continua sendo uma função racional, um polinômio sobre outro polinômio, o valor do limite vai ser 1/4 mesmo, tá certo? Então, e no caso aí, né, a gente está aplicando a propriedade aí as propriedades todas de forma combinada, né? Igual a 1/4, tá certo? Então, né, vocês viram que precisou primeiro remover essa indeterminação aqui. 0/0, quando é função racional, é bem tranquilo de sair. Basta você lembrar aí de simplificação, né? Uma raiz da de cima e uma raiz da de baixo, você consegue tentar simplificar isso aí, tá certo? Fazendo uma divisão de polinômio, por exemplo, vai depender do exercício, né? Bem tranquilo, né? Então, acho que por enquanto, vou deixar isso aí como exercício, né? Essa é a letra B. Vocês tentem fazer isso aí, né? Já pode agora começar a resolver os exercícios, o exercício número 3 da lista, já podem começar a resolver eles. Ainda falta ver agora limites tendendo a infinito, tá certo? A gente ainda vai ver numa próxima aula, né, como é que calcula isso, né? Um jeito mais fácil de calcular isso aí, tá certo? Então aí até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.